Oi gente, ali, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, que foi uma autora aí que ganhou o prêmio Nobel, então esse livro foi muito falado em 2019. Muita gente classificou como um thriller ecológico. É um thriller, mas ecológico acho que porque o discurso da protagonista é muito ecológico mesmo. Eles moram ali no Planalto, perto da República Tcheca, é um lugar montanhoso, tem muita neve, o acesso é difícil, tem muitos caçadores na região, né? A caça é permitida ali, só que a gente tá no meio disso tudo, tem a Janina, ou a senhora do Sheiko, como que ela fala? Enfim, a senhora do Sheiko, a nossa protagonista, a Janina, que não gosta do nome Janina, ela é muito excêntrica. E ela é uma protagonista, eu diria, diferente, né? Ela é uma senhora de idade, ela vive brigando com os caçadores da região, porque por mais que seja permitida a caça, tem certos momentos que a caça não é permitida, né? Tem a temporada de caça, tem alguns tipos de armadilha que não são permitidas também, ela vai lá e desarma as armadilhas dos caçadores. Ela vive protegendo os animais e também ela é daquela que manda carta para a polícia, ela é daquela que fala as teorias muito loucas, ela é astróloga, ela vive fazendo mapa astral das pessoas e aí ela até sugere aqui para a polícia local que o astrólogo devia ser uma pessoa, um consultor ali, assim como o psicólogo, assim como outros tipos de, né, especialidades ali. O astrólogo devia ser, né, procurado também, porque afinal, de acordo com a posição das estrelas e dos planetas, é possível até determinar a morte, né, quando que a pessoa vai morrer. Inclusive ela sabe a data da morte dela e como ela vai morrer. Talvez seja até por isso que ela seja um tanto destemida. Ela sai correndo em volta dos caçadores, no meio daquelas torres que eles constroem, né, para atirar melhor na caça. Ela grita com esses caçadores, ela desarma, né, as armadilhas deles. Então ela faz muitas coisas, mesmo com a idade avançada dela, não, se eu não me engano não fala a idade dela, mas ela já fala que vai ser, por exemplo, ela também cuida das casas, né, em volta ali no Planalto, porque no inverno é difícil as pessoas ficarem ali na região e ela acaba cuidando das casas. Então ela fala que vai ser o último ano, porque para ela é meio penoso ficar indo de casa em casa para limpar, para cuidar, tirar neve, fazer as pequenas manutenções, né, dessas casas que ela cuida. Não fala a idade dela, mas a gente já vê que deve ter ali uns... Bom, não sei, não vou chutar. Mas enfim, ela mesma já tá se achando ali que é o último ano que ela vai cuidar das casas, enfim, que ela tá pensando até em voltar para a cidade porque ela faz muito esforço. Quem mora ali nessa região fica isolado mesmo, então tem que ir para o vilarejo para comprar alguma coisa. Às vezes você tem que deixar o carro em algum ponto da estrada e seguir a pé. Muita caminhada, né, que se faz, não é uma caminhada leve, é uma caminhada na neve, uma caminhada que você tem ruas íngremes, né, não ruas, mas a região é muito íngreme, exige um esforço físico maior. Não tem assim aquelas qualidades, né? Ela não é linda, bela, nem tem filhos para cuidar, nem tem um propósito. Ela gosta dos animais e é isso. Conhecendo essa protagonista com todas essas características, a gente vai encontrá-la no dia em que o vizinho dela morre. Inclusive, ela dá nomes para os vizinhos, para as pessoas que ela conhece. Por exemplo, um dos vizinhos que vai chamar ela para ver o morto ali, né, para cuidar do outro vizinho que morreu, ela chama de esquisito. E esse vizinho que faleceu, ela chama de pé grande. Ela vê a pessoa, uma característica ali e já, ao invés de usar o nome de batismo da pessoa, digamos assim, o nome próprio, ela vai lá e usa o apelido, não necessariamente na cara das pessoas mesmo. O esquisito bate na porta dela, ela acorda assim, meio desnorteada, ela tinha tomado umas coisas para dormir, e os dois vão na casa do pé grande. É uma região muito difícil, né, difícil acesso, fica no Planalto, então nem o celular tá funcionando. O esquisito acha que é melhor eles darem uma mexida ali no pé grande, porque a polícia vai encontrar ele daquele jeito. É meio que, penso eu, como o esquisito mora sozinho, né, no Planalto também, ele não queria que a polícia ou alguém encontrasse ele daquela forma, que é caído no chão de qualquer jeito na cozinha. O primeiro contato que a gente tem com ela dessa coisa assim agitada do vizinho esquisito querer colocar uma roupa ali no pé grande, de, né, deixar ele confortável no sofá, e aí ela vai ajudando meio que pelo impulso, não que ela goste, porque esse pé grande era
uma das pessoas que era um caçador também, mas ele servia de guia ali para outros caçadores, e ele fazia uma caça predatória, ele colocava aquelas armadilhas terríveis que ela desarmava. Então era uma pessoa que ela realmente não gostava, mas por consideração ao esquisito, ela vai lá, e até porque ela tá meio desnorteada ali, ela vai seguindo as ordens que ele tá dando. Esse livro é escrito muito em primeira pessoa, na verdade ele é totalmente em primeira pessoa, quem tá contando a história é a própria Janina, ou a senhora do Sheiko. Essa foi a primeira morte que aconteceu ali na região. Então o Pé Grande, que é um vizinho deles, que sempre caçava, a princípio parece que ele morreu engasgado com um ossinho ali que ele estava comendo. Especificamente nesse dia, a senhora do Sheiko acha também alguns restos de uma corça que ele deve ter abatido, deve ter engasgado ali com o osso dessa corça, e aí ela pega os restos mortais, né, que ele ainda não tinha cozinhado, e guarda para fazer um enterro, né, para enterrar ali a corça bonitinha. Quando eles estão indo para casa, eles veem as corças ali olhando naquela direção da casa do Pé Grande. Já começa com a ideia de que os animais meio que se vingaram do Pé Grande, porque ele era, né, um caçador. E aí ela começa com essa teoria aos pouquinhos, né, essa ideia vai crescendo. Depois, alguns homens ali do clube dessa caça, né, inclusive até o padre faz o sermão enaltecendo a caça, falando que como, né, a caça está permitida e Deus está conosco para fazer as caças e tal, enfim, porque somos, né, melhores do que os animais, do que os outros. A cidade inteira é meio voltada ali para caça, e a senhora do Sheiko é a única das únicas, né, que acha isso um absurdo e tal, mas aos poucos outros membros desse clube de caça vão morrendo, e vão morrendo de formas que realmente parece que os animais ali estão se vingando. E a senhora do Sheiko, como eu disse, é daquelas que manda cartinha pra polícia, que vai na delegacia prestar depoimento porque alguém, por exemplo, atropelou um cervo, porque alguém, sei lá, sabe... Ela defende os animais como se fossem pessoas mesmo. Ela tem toda essa excentricidade. E ela fala mesmo. Tem um momento aqui que ela vai na delegacia depor para falar que os animais estão se vingando dos caçadores. Além de tudo isso, das mortes, a gente vai conhecendo o caminho da corrupção e o caminho da caça ali. Desses caras, assim, que envolve o prefeito, envolve o próprio... Como chama? Envolve a pessoa mais rica da cidade. Tem um pano de fundo também essa máfia aí, né, das peles de raposa. Tem um fazendeiro que tinha essa fazenda, né, de raposas, que era para pegar a pele delas, enfim. Então tem toda uma história também por trás dessas mortes, né. Além da gente descobrindo esse tráfico, né, digamos assim, dessa cobertada ali do prefeito, da polícia, a gente tem esse lado da senhorita do Sheiko, que é uma coisa assim, ela é tipo a louca da cidade. Vive falando de astrologia, ela chega nos lugares contando todas essas teorias dela, e ela tem alguns amigos. Ela tem o Esquisito, que é vizinho, tem a Boas Novas, se eu não me engano, que é uma amiga dela também, que tem uma lojinha, né, ela trabalha no brechó, e a gente tem um ex-aluno dela, que ela chama de Dionísio também às vezes, o Dísio, que está fazendo a tradução do William Blake para o polonês, se eu não me engano, né? Eles são poloneses. Tem toda essa trama, assim, é uma trama muito louca. Não foi dos livros que eu mais gostei. Ele é um thriller bem diferente. E ele tem essa capinha muito louca, e até por isso que eu não dava muito para esse livro, assim, que parece ser uma coisa meio infantil até, né? E acho que às vezes a Janina é até um pouco infantil, mas a gente vê que tem muita defesa, assim, né, da caça predatória, de como a gente está cuidando ali do nosso planeta. Só que esse lance também dela ficar, o que não me agradou muito, esse lance dela ficar falando sobre as estrelas, tira um pouco da credibilidade da pessoa, né? O que eu queria falar é que ela é tipo a louca da cidade, mas não que ela seja uma louca mesmo de verdade. É que às vezes ela se expressa de formas que fazem com que as pessoas não acreditem nela. Então dá uma raivinha, assim, porque ela fala coisas de verdade, coisas pra gente pensar, coisas, né, pra gente ter uma reflexão ali sobre tudo, sobre o próprio vilarejo que ela mora, mas aí ela começa a falar demais.
Tem alguns momentos aqui que ela até dá uma parada, ela fala, não, eu sei que se eu falar desse jeito, eles, primeiro, né, pela excentricidade dela e outra por ela ser idosa. Então, por ela ter uma certa idade, ela já vê que as pessoas já falam de um jeito diferente com ela já vê que já não dão tanta credibilidade por ela ser mais velha. Mas tem muitas partes reflexivas, assim, como por exemplo, em um momento da história aqui, ela vai para uma festa do cogumelo com o esquisito. Tem os catadores de cogumelo, né? E tem a associação dos catadores de cogumelo e ela vai nessa festa aí. As pessoas em nosso país não possuíam absolutamente nenhuma capacidade de se associar ou constituir uma comunidade, mesmo sob o estandarte de um cogumelo. É um país de individualistas neuróticos que, no meio de outras pessoas, começam a instruir, criticar, ofender e demonstrar sua indubitável superioridade. No meio de coisas, ela tem essas reflexões, e isso é muito interessante nesse livro. Como thriller, ele é um ótimo thriller, mas ele é um thriller bem diferentão, como eu disse, porque ele é permeado dessas questões filosóficas sobre tudo, assim, sobre a natureza, sobre o individualismo, sobre a vida na cidade, a vida no campo. Não conheço nada de astrologia, então, às vezes, nas partes que ela fala, assim, fica meio maçante, mas também são breves essas partes. Ela divaga, assim, no meio do nada. Por exemplo, uma hora ela tá ali dando um depoimento na polícia, e aí ela vai falar: o mundo é uma prisão cheia de sofrimento, construída de tal forma que para sobreviver é preciso causar dor aos outros. Então, assim, no meio do nada ela solta umas coisas dessas e aí a gente fica imaginando como seria encontrar a Senhora do Cheiro. Mas voltando ao comecinho do livro, o comecinho do livro é muito emblemático porque ela já fala assim: eis que repentinamente me dei conta dos benefícios da morte e de como ela era justa, à semelhança de um desinfetante ou de um aspirador. Isso ela pensou quando o Pé Grande morreu ali, né, quando eles encontraram o Pé Grande. Então ela também ali não é tão, né, espalhafatosa assim para falar sobre seus pensamentos. A gente conhecendo os pensamentos dela, a gente acha, meu Deus do céu. Esse é o primeiro livro que eu leio que tem uma protagonista excêntrica dessa forma, que a gente conhece a história por ela mesma. Não é um livro assim maravilhoso, não achei, né? Mas ele é super diferentão. Ele é um thriller que tá ali no meio da natureza, numa cidade isolada. Tudo bem, um thriller em cidade isolada, ó, chovendo molhado. Mas ele tem esse lado da protagonista. A protagonista, pra mim, foi a que chamou mais atenção. Entendo porque ele foi tão falado, porque realmente ele é diferentão. Então, caso você não tenha problemas aí com astrologia, com esses discursos assim mais ecológicos, eu recomendo esse livro. É um thriller. O thriller em si é muito, muito bom. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva, dê um curtir e até o próximo vídeo.